compartilha já a live para que outras pessoas elas fiquem também sabendo desse conteúdo. E por que eu quero isso? Porque eu quero que mais profissionais da área da segurança do trabalho atuem com assistência técnica, tenham uma renda extra, tá? Que inicialmente você não precisa sair do teu emprego CLT. Eu quero que você tenha mais tempo com a tua família, eu quero que você tenha mais tempo para as pessoas que você gosta, e eu só vou conseguir fazer isso com vocês compartilhando a live, curtindo, e aí sim a gente vai conseguir entregar um conteúdo bacana aqui para vocês, tá? Então eu vou esperar mais uns minutinhos, pessoal, compartilha aí, e enquanto isso eu vou tentar ajeitar a minha live aqui no YouTube. Boa noite, boa noite. E aí, galera? Como é que vocês estão? Agora foi. Então, sabem que eu sou muito motivada a falar da área das perícias judiciais pelo fato de que eu realmente sou encantada pela área. E hoje, tinha até uma dúvida ali na caixinha. Ó, a Karina, minha aluna do SST Vivendo de Perícias. A Karina, né, foi uma das alunas que ela tinha falado o seguinte: Isa, fala um pouquinho sobre prospecção de cliente. Né? Como que a gente entrega o conteúdo da assistência técnica? Por quê? Porque para perito é muito fácil. O que o perito faz? O perito faz o cadastro lá no Sigel, né, no portal dos auxiliadores da justiça, e aí ele aguarda uma oportunidade para que ele seja nomeado. Enquanto ele não é nomeado, ele também pode atuar como assistente técnico. Se ele for atuando como assistente técnico, ele vai pegando experiência, ele vai conhecendo outros peritos, e até que o dia ele recebe a sua nomeação. Essa nomeação demora. Gente, tem aluno meu que eles fizeram o cadastro e eles já conseguiram nomeação. Olha, teve gente que o juiz estava pedindo para fazer o cadastro. Então, teve aluno que conseguiu perícia em uma semana, teve aluno que conseguiu perícia em um mês, teve aluno que conseguiu perícia na semana do cadastro. Então, é muito bacana que vocês façam o cadastro. Mas ok, eu não quero falar hoje com os peritos. Hoje o meu papo é com o assistente técnico. Porque eu ainda percebo que tem muito assistente técnico que não conhece essa área ou que não acredita que pode realmente ganhar dinheiro fazendo perícia, fazendo assistência técnica. Então, o primeiro passo é você entender aquilo que você vai vender. Então, eu vou dar dica, você já anota aí, que é muito importante, tá? Boa noite aí para todo mundo que tá entrando que eu não vi. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês deixam essa perguntinha para mim aqui na caixinha, que daí é mais fácil de eu responder. Então, o primeiro passo 1, é você entender aquilo que você tá vendendo. Então, o que você vai vender? Você vai vender a assistência técnica. Então, vamos lá para o começo, para vocês entenderem o que é uma assistência técnica. Assistência técnica nas perícias judiciais, ela é um ato onde o profissional, seja ele técnico de segurança, engenheiro de segurança ou médico do trabalho, ele vai acompanhar o perito judicial. Seja ele contratado do reclamante, ou seja, daquele funcionário que saiu da empresa e ingressou com a ação trabalhista, ou seja ele o da reclamada, a empresa que vai receber o perito ali no dia da perícia. Então, essa é a assistência técnica. Então, o assistente técnico, ele não vai ser imparcial, ele não é imparcial. Por quê? Porque imparcial é o perito do juízo. Então, o assistente técnico, ele é contratado da parte que está procurando o trabalho dele. Então, se a gente for ver, a gente já tem de cara numa perícia judicial 2 possibilidades, ou até 4 possibilidades. Então, eu vou dizer que da parte do autor vai ter
o autor e o advogado do autor, que essas duas partes elas podem indicar o teu trabalho para outras pessoas. Do outro lado, nós temos o advogado da empresa e também a própria empresa, RH, que vai disseminar também esse trabalho do assistente técnico. Então, de cara, quando a gente vai para uma perícia, a gente já tem mais novas 4 possibilidades. Então, veja bem, eu sempre gosto de bater na tecla da questão do valor. Então, quanto é que você cobra por uma assistência técnica? Gente, tem gente que segue a tabela do IBAPE, que é a tabela do perito, que serve para dar o norte. Porém, vocês não são peritos. Eu não estou falando com peritos hoje, estou falando com assistente técnico. Então, se você quer ir para esse ramo das assistências técnicas, você vai cobrar o teu valor, dependendo da complexidade do caso, dependendo das horas que você vai gastar para esse processo, da distância, enfim. Eu digo assim, que uma perícia na cidade, onde você vai acompanhar o perito somente, um caso tranquilo de insalubridade, você pode cobrar R$ 1.500. Então, R$ 1.500 para uma assistência técnica. Joia. Então, tudo bem. Isa, você já falou da assistência técnica, a coisa mais linda do mundo. Você já falou da assistência, você já falou da... Deixa eu assinar aqui. Você já falou da assistência técnica, você já falou das possibilidades, mas como é que eu chego a oferecer o meu trabalho na área da assessoria, né, na área da assistência técnica? Bom, então, em primeiro lugar, você tem que entender o que você está vendendo, você tem que entender o que é uma assistência técnica, por isso que eu voltei lá atrás e falei da parte da assistência técnica. Então, você sabendo o que é uma assistência técnica, ou seja, você vai defender a pessoa que te contratou. Se essa pessoa te contratou para defender o reclamante, você vai defender o reclamante. Você vai avaliar as provas, você vai avaliar o que ele tem, qual que é o depoimento dele daquela situação, o que ele fazia realmente na empresa, se ele assinava, você vai retirando informações ali de dentro. Por quê? Porque eu sempre falo que ser assistente técnico do reclamante é mais difícil do que da reclamada. E por que é mais difícil? Porque a gente não tem como voltar na empresa, a gente não tem como ver parte documental, porque o reclamante ele sai da empresa e você não vai conseguir entrar na empresa, sendo que você está defendendo quem entrou com essa ação. Então, é muito mais, você tem que explorar muito mais o reclamante para você ter certeza do como que era o trabalho dele, se tinha fiscalização. E na maioria das vezes, eles são pessoas mais humildes. Sendo mais humildes, eles não têm tanto conhecimento técnico, como às vezes você conversa com o RH de uma empresa ou com o próprio dono da empresa, ou com o SESMIT, com o pessoal da segurança do trabalho. Então, você tem que entender bem como que funciona essa parte da assistência técnica. E o que você oferece de trabalho dentro da assistência técnica do reclamante ou da reclamada? Você vai oferecer a elaboração de quesitos, tá? Você vai oferecer o seu parecer técnico, ou seja, depois que você vai acompanhar a perícia, você pode oferecer o teu parecer técnico. Você vai oferecer o acompanhamento da perícia judicial. E o que eu acho mais importante de tudo, você vai oferecer a leitura da inicial do processo. Ou você vai auxiliar esse advogado antes dele ingressar com a ação trabalhista. Então, pessoal, antes, em outubro agora, houve uma alteração nas legislações e o ministro do Supremo, ele entendeu que era inconstitucional o reclamante arcar com as custas do processo. Dessa forma, voltou a ser como era, ou seja, se o reclamante perder a ação, ele não é mais obrigado a pagar os honorários de sucumbência. Sendo assim, o número de ações trabalhistas, o que aconteceu? Subiu e aumentou novamente. Como esse número de ação subiu, aumentou o número de perícias, aumentou o número das assistências técnicas. Então, por isso que eu estou falando que às vezes o técnico de segurança, ele fica ali limitado numa empresa, trabalhando 8 horas por dia na CLT, ganhando um salário de às vezes 2.200, 2.500. Não tenho nada contra. Eu só acho que a responsabilidade do técnico de segurança do trabalho é muito grande para
esse tipo de atividade. Ou seja, teve uma situação onde eu atuava numa metalúrgica que acho que um ano antes de eu entrar, houve um acidente fatal, infelizmente. E aí o Ministério Público ingressou com uma ação contra a metalúrgica e estava colocando na ação o técnico de segurança do trabalho. E por quê? Pelo fato de que ele não prevê o acidente de trabalho. Ele não, mesmo ele estando na empresa 8 horas por dia, o Ministério Público entendeu que o acidente deveria ter sido evitado. Então colocou ele no meio da ação. Ou seja, a responsabilidade que nós, tanto engenheiro quanto técnico de segurança do trabalho, temos no momento de um acidente do trabalho ou no próprio dia a dia, né? Então falam que a gente é chato, que a gente tem que fiscalizar, realmente, a gente tem que fazer tudo isso. Porém, a nossa responsabilidade é muito grande para um salário muito pequeno, é o que eu penso. Mas cada um é feliz de um jeito. Eu só acho o seguinte, se você recebe, você tem uma responsabilidade grande, você tem que ganhar por aquela responsabilidade. E o técnico de segurança, infelizmente, não é tão valorizado dessa forma. O engenheiro, às vezes, também não é. Não fica só a parte do técnico, é por isso que eu quero focar na parte da assistência. Quando a assistência técnica é bem feita, você começa a fazer uma carteira de clientes. Então, você pode oferecer esse trabalho lá nos escritórios de advocacia. Então, vai no escritório de advocacia da tua cidade, em alguns, vários, fala assim, eu vou em um por semana. Esteja bem apresentado, saiba o que você vai falar, né? Hoje em dia, usa-se pouco cartões e visita. Eu ainda recebo, porque eu moro numa cidade muito pequena. Eu ainda recebo, né? Às vezes quando você vai fazer alguma coisa, pega o meu cartão. Aí você pega o cartão. Mas hoje em dia tem cartão virtual, né? Você manda um PDF, daí já tem aqueles ícones interativos que a pessoa entra no seu Instagram, ela entra ali no seu e-mail, já clica, com um clique ela já vai direto para o seu e-mail, vai direto para o seu WhatsApp. Então, isso são meios de você começar a prospectar clientes. Então, posso fazer o porta a porta, posso fazer o boca a boca, já vai ser feito a partir do momento que você fizer um bom trabalho. Porém, hoje, gente, tudo é digital. Então, às vezes as pessoas gastam fortunas num outdoor, né, que ninguém olha. Por quê? Porque se você pega um Uber, você vai olhando o celular. Se você tá andando na rua, a pessoa às vezes tropica, bate no poste, por quê? Porque tá olhando o celular. Então, hoje tudo é digital, né? Você pode ter um Instagram legal, um Instagram já resolve a tua vida. Você faz uma página ali no Facebook, que seja, e aí você começa a divulgar. Pode ser por e-mail mesmo, pega o e-mail da advocacia, manda um currículo, e aí você começa a prospectar isso daí. Pega a oportunidade, e depois que você pega a oportunidade, que você faz um bom trabalho, não tem erro, tá? Você começa a ganhar causa, você começa a fazer quesitos que são assertivos para aquele cliente, ou seja, você consegue direcionar ou mudar a direção de uma perícia técnica simplesmente por causa de quesitos que são bem elaborados. Então, não adianta falar assim, mas o engenheiro que pode ser o perito. Gente, para você impugnar um laudo do perito, você tem que ter o mesmo conhecimento que ele, senão é impossível. Como é que você vai estar discutindo tecnicamente alguma coisa? E aí vem uma outra questão, mas os advogados acompanham o processo. Acompanham muitos processos. Porém, advogado não é assistente técnico. O advogado, ele não tem capacidade técnica para discutir com você que é perito ou assistente técnico dentro de uma perícia. Porque o advogado entende de lei, o advogado entende de súmulas, de jurisprudências, ele não entende de uma medição de calor, ele não entende de uma metodologia de avaliação de ruído. Então, como que ele vai discutir isso tecnicamente com você? Então, gente, advogado não é assistente técnico, ponto número 1. Então, aí que você tem que tentar quebrar essa barreira, né? Você tendo conhecimento para isso, você sendo assertivo naquilo que você vende, que você oferece, o advogado ele vai entender que, não é bem por aí. E outra, não é o advogado que paga essa custa, quem paga essa custa é o cliente dele. Sendo que quem paga é o cliente dele, ele pode sim oferecer a partir do momento que ele sentir confiança naquilo que você está falando. Então, você vai oferecer o teu serviço em escritório de advocacia,
trabalhista, de preferência. Se você quiser fazer perícia previdenciária, ok, não tem problema, você também pode e vai vender isso nos advogados previdenciários. Ocorre que normalmente eles estão juntos. Então eu tenho um advogado trabalhista e eu tenho um advogado previdenciário também. E aí você começa a oferecer esse trabalho, tá? Oferece o teu trabalho nas empresas, oferece nas empresas que de repente você já atua com consultoria, oferece o teu trabalho na empresa que você atua porventura com CLT, oferece o teu trabalho na contabilidade. A contabilidade, gente, a gente viu agora com o E-Social que a parte da contabilidade, se ela quer mover a segurança do trabalho, ela indica o nosso trabalho, né? Quanta demanda não veio da contabilidade por causa do E-Social? E agora que saiu a nova portaria, dizendo que não precisa ter mais a documentação, o que aconteceu? A contabilidade avisou que não precisa, e aí o pessoal tirou o pé e falou, não, eu vou esperar porque a contabilidade não me falou isso. Então a contabilidade tem grande força. E aí que você entra. Se você conseguir explicar com relação aos adicionais de insalubridade, adicional de periculosidade dentro da contabilidade, como que isso funciona, porque normalmente eles pegam que é uma atividade, vamos imaginar uma genérica, né? O operador de empilhadeira. O operador de empilhadeira ele tem que receber a vibração. Mas a gente não sabe se está acima do limite da tolerância. Então, ou você paga algo que não é devido, ou você não paga algo que é devido. Então, só quem pode fazer isso vão ser as pessoas que são capacitadas para tal, tá? Então, esse é o ponto número 1. Vai atrás do escritório de contabilidade. Quando o escritório de contabilidade entender a tua importância, a empresa... Normalmente as empresas que são menores, que não necessitam de um técnico que fique full time, é aí que entra o profissional da consultoria. Quando o profissional da consultoria, ele tá lá, ou ele vende o serviço dele, né, para uma empresa que tem menos de 100 funcionários, quem é que vai fazer assistência técnica? O próprio consultor, normalmente. Ou, se não for o consultor, ele não tiver ninguém que atenda ele vai ligar na contabilidade para pedir uma indicação. Então, daqui da nossa live de hoje, eu quero que vocês tirem algumas dicas importantes que eu vou resumir agora aqui para o final para vocês. Ponto número 1, esteja bem apresentável se você for sair no porta a porta, tá? Coloque uma roupa adequada e vá, né? Já tenha em mãos um currículo, já tem em mãos um cartão de visita ou um cartão digital que direcione esse cartão digital para a sua conta, uma conta profissional. Não adianta você colocar no teu cartão uma conta pessoal que te direciona para bebedeira final de semana, só churrasco, só festa, né? Porque credibilidade você não vai ter muita. Então, uma conta que te direcione para uma atividade que você realmente faça. Ok. Procure escritórios de advocacia, escritórios trabalhistas, escritórios que vão te pedir um auxílio na hora de elaborar a inicial do processo, na hora de você fazer o acompanhamento da perícia judicial e também na hora de você elaborar o teu parecer e fazer a entrega técnica do documento. Isso vai contar muito, porque um bom assistente técnico, ele muda a direção do perito. Quando você for lá nos escritórios de advocacia, você também fale que o advogado não é assistente técnico, que ele não tem capacidade de discutir tecnicamente com o perito. Por quê? Porque ele entende da legislação, da norma não, das súmulas, das jurisprudências, e não entende da parte técnica, metodologias, procedimentos, tempo de exposição, tempo de medição. Isso tudo é papel do assistente técnico. Então, o assistente técnico vai impugnar se o perito estiver fazendo errado. O assistente técnico que vai direcionar a tua perícia na hora que você está, na hora que o perito está ali fazendo as avaliações, está fazendo a avaliação errada. Não é porque ele é perito que ele sabe tudo. Eu já vi muito perito que é considerado o expert e o que acontece? Ele não tem essa capacidade porque ele está começando. Para você ser perito, você não precisa ter experiência. Desculpa, gente, um chinelo voou aqui. Você não precisa ter experiência. Então, normalmente é o primeiro emprego.
E aí é aí que o assistente técnico entra e ganha todas as causas. Então, ficamos combinados assim, vai prospectar, vai vender, porque você fazendo 2 assistências técnicas por mês, cobrando R$ 1.500, você já tá de cara R$ 3.000. Sobra tempo para família, sobra tempo para você fazer o que você gosta, vai sobrar dinheiro no final do mês para você também poder comprar o que você quer, investir ou enfim. Então, o mundo das assistências técnicas é um oceano azul. Nós temos um monte de oportunidade para vender o nosso trabalho. É só começar. Depois que você começa, o teu cliente pega confiança em você. E aí ele te indica porque você fez um bom trabalho, indica para um. E quando você vê, você está realmente vivendo de perícias. Gente, boa noite, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Precisarem de mim, me chama lá no direct, segue o nosso canal do YouTube, a Engenheira Isabelle Sampaio. Até mais!